de negros fugitivos, de negros escravizados que estavam aquilombados nessa região. Por quê? Veja bem, a existência de quilombos, dessas comunidades que infringiam as leis que vigoravam naquele momento histórico de vigência da escravatura no Brasil, apresentavam aí um momento, veja bem, a existência de quilombo era como é que eu posso dizer para você? A existência de quilombo era uma forma de se opor ao poder estabelecido naquele momento histórico. E vamos lembrar também que Vila Bela da Santíssima Trindade, numa região de fronteira com o domínio espanhol, fronteira com o vice-reino do Peru, com as províncias de Mochos e Chiquitos. Então era de fundamental importância manter a fronteira povoada, até para servir de defesa do famoso antemural da colônia, fronteira oeste, moçada. E à medida em que muitos escravizados fugiam para as matas do Guaporé, engrossando as fileiras dos quilombos, do quilombo do Piolho, o que acontecia? A população escravizada em Vila Bela diminuía. E vamos lembrar também que a Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão teve vida efêmera, faliu rapidamente. Então, a própria oferta, o oferecimento de novos contingentes de escravizados para a Vila Bela diminuía também. Por essa razão, as autoridades organizaram essas expedições armadas no intuito de exterminar o quilombo e recapturar o maior número dessa população escravizada. Perfeito? Foi o que aconteceu com o quilombo do Guariterê, que acabou sendo destruído pela bandeira que foi organizada pelo governador da capitania de Mato Grosso, João de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres. A própria Teresa de Benguela acabou sendo presa e reconduzida à Vila Bela, porém acabou falecendo. Ela teve, podemos dizer que ela ficou com o banzo, uma profunda tristeza, uma depressão muito grande por ver a comunidade destruída, e muito de sua população recambiada para os seus antigos proprietários. Posteriormente, o mesmo capitão-general que organizara a expedição que destruíra o quilombo do Piolho, resolveu criar na mesma localização geográfica uma outra comunidade, formada por casais de negros escravizados idosos. Objetivo: povoar a fronteira com o domínio espanhol. Por essa razão foi criada a aldeia Carlota. O nome Carlota é uma referência à princesa de Portugal, a esposa de Dom João, Dona Carlota Joaquina. A aldeia Carlota, então, é uma espécie de quilombo oficial. Foi criado sob os auspícios do próprio governador de Mato Grosso, João de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres, formado então por casais de negros idosos, que vão formar essa aldeia na fronteira com o domínio colonial espanhol aqui na América, o vice-reino do Peru. Moçada, um outro quilombo importante, já num outro contexto histórico, é o quilombo do Rio Manso, também chamado de quilombo do Cansanção. Beleza? Se o quilombo do Guariterê, quilombo do Piolho, que a gente acabou de falar agora há pouco, foi o principal quilombo do século XVIII, ou seja, do período colonial, o quilombo do Rio Manso, também conhecido como Cansanção, por sua vez, foi o principal quilombo
do século XIX, ou seja, do período imperial. Esse quilombo formou-se na região de Santana da Chapada, lugar de Guimarães, a nossa aprazível Chapada dos Guimarães, no contexto da Guerra do Paraguai. No contexto histórico da Guerra do Paraguai, 1864-1870, formou-se uma importante comunidade de quilombolas em terras mato-grossenses, na região banhada por esse importante recurso hídrico, o Rio Manso, na região de Chapada. Essa comunidade era formada por negros escravizados fugitivos, além destes, os mestiços, crioulos, caburés. Caburé é o cruzamento do elemento indígena com o elemento africano. Os próprios indígenas, existiam indígenas também no quilombo do Rio Manso, existiam livres pobres, existiam alguns desertores, olha só, soldados desertores da Guerra do Paraguai, alguns deles acabavam indo para o quilombo do Rio Manso, quilombo do Cansanção, e mesmo criminosos, alguns criminosos, as pessoas que estavam fugitivas, né, da justiça, os foras da lei, alguns também iam para o quilombo do Rio Manso, ou Cansanção, que foi o mais importante quilombo desse contexto. O mais importante de todos, claro, é o quilombo do Piolho, beleza, isso aí você não pode esquecer. O mais importante quilombo de todos os tempos em Mato Grosso, quilombo do Piolho ou Quariterê de Vila Bela. Mas o quilombo do Rio Manso, ou Cansanção, na Chapada, também foi uma comunidade quilombola bastante relevante na nossa historiografia, no contexto da Guerra do Paraguai. Após o término da Guerra do Paraguai, que foram organizadas expedições pelas autoridades aqui da província de Mato Grosso, pelos chefes de polícia, o Bandeira de Melo, por exemplo, organizou expedições para recapturar esses fugitivos do regime escravocrata. Podemos ainda mencionar outros quilombos importantes. O quilombo do Sepotuba, podemos citar o quilombo de Serra Dourada, e mais, já para o período final da vigência da escravidão em Mato Grosso, o quilombo da comunidade de Mata Cavalo, no atual município de Nossa Senhora do Livramento. Bom, o importante, pessoal, é nós traçarmos um paralelo. O que era a luta histórica dos quilombolas e o que é atualmente a luta da população, das comunidades quilombolas. Veja bem, a luta histórica dos quilombolas era qual? Resistência contra a escravidão, contra os maus tratos, contra as péssimas condições de vida, a luta pela liberdade. Nesse contexto, portanto, tínhamos as constantes fugas dos negros escravizados para o interior do território, logicamente, onde se formavam essas comunidades quilombolas, esses quilombos, inúmeros quilombos que nós tivemos na história de Mato Grosso. Citamos vários aqui: quilombo do Piolho em Vila Bela, quilombo do Sepotuba, quilombo do Rio Manso, Cansanção na Chapada, quilombo do Serra Dourada, quilombo do Mata Cavalo em Livramento. Entretanto, é preciso também termos em mente que ainda existem lutas implementadas por esses remanescentes, chamados aí de comunidades quilombolas. Que luta que eles têm hoje, professor? Ora, a luta pelo direito à posse da terra, pessoal. Uma inserção social, política e econômica. É importante você ter em mente
que a nossa atual Carta Magna, a Constituição Federal de 1988, estabeleceu o direito à terra de populações remanescentes de quilombolas, comprovando-se historicamente que aquela região foi uma comunidade de quilombolas. Os remanescentes têm direito à posse dessa terra, têm direito a uma inserção socioeconômica e política. São as principais bandeiras de lutas dos quilombolas, dos remanescentes de população quilombola. Nós acabamos de falar agora há pouco do quilombo de Mata-Cavalo em Nossa Senhora do Livramento. Pois é, pessoal, lá essa galera remanescente dos quilombolas, até hoje, luta pelo direito à posse da terra, que no passado foi quilombo. E qual que é o posicionamento do Estado, das autoridades oficiais? A gente vai traçar outro paralelo. Qual que era a função do governo durante o período de vigência da escravatura no Brasil? Durante o período em que a escravidão era oficial, era autorizada, naquela época, o Estado tinha a função de promover diligências militares, expedições de busca e destruição desses quilombos. Por quê? O quilombo era visto como um exemplo negativo, uma resistência ao próprio regime escravocrata que existia naquele momento. Então precisava ser eliminado. Por essa razão, muitas vezes eram organizadas bandeiras, eram organizadas expedições militares, diligências que eram enviadas para buscar esses fugitivos e destruir esses quilombos. Afinal de contas, era papel do Estado, durante o período em que vigorou a escravidão oficial, combater todo e qualquer tipo de resistência dos escravos. Evitar toda e qualquer forma de reação dos dominados. Afinal de contas, nessa época, os quilombos significavam uma ameaça à própria ordem escravista. Ou seja, era um mau exemplo que precisava ser extirpado. Este era o posicionamento oficial do Estado durante o período em que vigorou a escravidão. Entretanto, hoje, o posicionamento do Estado é outro. O Estado, leia-se, governo, as autoridades, são responsáveis, o Estado então tem essa responsabilidade de promover o reconhecimento e a concessão dos títulos de propriedade de terra em áreas que no passado constituíram quilombos. Perfeito? Ou seja, é função do Estado promover a demarcação das terras dos remanescentes de comunidades quilombolas. Isso está assegurado pela nossa atual Constituição Federal. Beleza? Percebeu então a diferença entre o posicionamento do Estado no passado, durante a vigência da escravidão, e atualmente? Muito bem. Bom, pessoal, agora a gente vai fazer algumas questõezinhas para a gente fixar o que nós aprendemos na aula de hoje. Você está ligado que nós falamos sobre a escravidão, as formas de utilização da mão de obra escrava em Mato Grosso, falamos também sobre as principais formas de resistência e explicamos ainda os principais quilombos mato-grossenses. Agora, então, vamos fixar o conteúdo fazendo alguns exercícios. Vamos lá, concurso da SAD, elaborada pelo NCE da UFRJ. Vamos lá, temos uma citação aqui
de Gomes Reis, no livro Liberdade por um Fio. Vamos ver o que diz aqui essa citação? Os escravos negros chegaram a Mato Grosso concomitantemente à fixação do povoamento. A primeira monção proveniente de São Paulo trazia o necessário para a exploração do ouro, além de mantimentos e ferramentas, escravos. Estes foram direcionados para os trabalhos de mineração. Olha só, pessoal, esta citação está falando da chegada do primeiro contingente de africanos escravizados em terras mato-grossenses, em Cuiabá, utilizados nos árduos trabalhos da mineração, trazido pelas monções. Tudo isso a gente falou na nossa aula. Beleza, agora vem o comando da questão. Vamos analisar o comando da questão? Em relação à presença de escravos africanos na vida social mato-grossense nos séculos 18 e 19, pode-se afirmar. Então, olha só, o comando da questão já delineou o que é que você vai procurar nessa questão. Aspectos ligados à presença de escravos africanos dentro do contexto social mato-grossense dos séculos 18 e 19. Beleza, vamos lá então analisar as alternativas. Letra A. Caracterizou-se pela passividade, olha uma palavrinha boa para sublinhar. Passividade dos negros na aceitação da escravidão. E aí? A população escravizada foi passiva? Lógico que não. Lógico que existiram várias formas de resistência à escravatura. Portanto, essa afirmação ridícula aqui está errada. Letra B, moçada. Contribuiu para uma violenta, olha só, violenta revolta negra, baseada no exemplo haitiano, a revolta dos Haussás. Pessoal, não houve uma violenta revolta negra em Mato Grosso. Perfeito? Não houve isso. Na verdade, essa revolta dos Haussás, que foi influenciada pelo exemplo haitiano, aconteceu na Bahia, pessoal. Foi a revolta dos malês de 1835. Não tem nada a ver com a história de Mato Grosso. Beleza? Então essa afirmação também está incorreta. Letra C. Foi insignificante do ponto de vista demográfico, pois predominou a mão de obra dos imigrantes europeus. Olha só que loucura essa afirmação, hein? Diz que a utilização de mão de obra escrava de origem africana foi insignificante demograficamente, porque predominou a mão de obra de imigrantes europeus. Claro que incorreta. Nós vimos que foi a mão de obra por excelência. Letra D, pessoal, foi marcada por atos de resistências à escravidão, formando quilombos, como os de Quariterê e Sepotuba. Beleza, agora sim. Principal forma de resistência contra a escravidão foi a formação dos quilombos. O principal quilombo do Piolho ou Quariterê. Mas tivemos também Sepotuba, Serra Dourada, Mutuca, Mata Cavalo, entre outros. E a letra E desapareceu com o declínio da atividade mineradora. Vem cá. A utilização de mão de obra escrava africana foi só na mineração? Claro que não. Foi na agropecuária, foram trabalhos domésticos, nas atividades urbanas. Então, a afirmação correta que nós temos é a letra D de dado. Está aí para você na tela. A alternativa correta. Beleza, tem mais uma questão para a gente fazer aqui, para a gente concluir a nossa aula de hoje. Citação aqui da professora Elizabeth Madureira Siqueira, do livro Processo Histórico Mato Grossense.
1990. Vamos ver então. Ser escravo não significava aceitar estar nessa condição. Os corpos, os ossos, a pele dos escravos pertenciam a outrem. Porém, sua vontade, seus sentimentos e suas paixões só a ele pertenciam. Por isso, ele reagiu e se aquilombou. Em Mato Grosso, as fugas eram constantes, originando-se diversos quilombos, dentre eles um surgido por volta de 1770, 1771, na região guaporeana, o qual se destacou devido à sua característica, ou seja, foi formado por negros, índios, crioulos e caburés que fugiam da dominação branca. Bom, essa citação da professora Elizabeth Madureira fala sobre os quilombos, a reação da camada dominada da sociedade mato-grossense ao longo dos séculos 18 e 19. E, em especial, fala daquele que foi o principal quilombo da história de Mato Grosso, surgido no Vale do Guaporé por volta de 1770, 71, que reunia, além de negros, muitos mestiços como caburés, crioulos, índios e até livres pobres. Esse quilombo que teve a liderança de uma mulher, Teresa de Benguela. O texto refere-se ao quilombo do letra A, Mutuca, letra B, Pindaituba, letra C, Rio Manso, letra D, Piolho ou Quariterê, ou letra E, Palmares. Questãozinha facinha, né, pessoal? A gente falou sobre isso na aula de hoje. O principal quilombo da história de Mato Grosso, quilombo localizado em Vila Bela da Santíssima Trindade, junto ao rio Piolho, no Vale do Guaporé, quilombo do Piolho ou Quariterê. A alternativa correta, letra D de dado. Legal, pessoal. Então falamos na aula de hoje sobre um importante assunto na historiografia de Mato Grosso. A escravidão, a vigência da escravidão oficial. Falamos sobre as principais formas de utilização da mão de obra escrava de origem africana nesse território. E também abordamos as principais formas de resistência à vigência da escravidão, com destaque para os quilombos. É isso aí, espero que você tenha gostado, aprendido bastante conosco. Um grande abraço para você. Continue estudando com foco, força e fé. E lembre-se, LAC Cursos, estude com antecedência, com planejamento e foco, que você terá grandes resultados. Até a próxima, pessoal. Valeu! Clique LAC.